Shalom Vrahá, paz e bênção, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria poder ter você junto comigo nesse momento de crescimento espiritual através da Bíblia. Eu sou o pastor Valdécio Batista e convido você neste momento a meditar comigo sobre o tema do nosso estudo, o peso de permanecer no pecado e o chamado à vida com Deus. Desde já eu peço para você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e, por gentileza, deixe o seu comentário, ok? Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui destacar como introdução é que o pecado pode ser sedutor e por isso ele vai oferecer prazeres momentâneos que parece até preencher os vazios da alma de cada um daqueles que tentam preencher o vazio de Deus com coisas banais e supérfluas. No entanto, o pecado traz consequências profundas e silenciosas. É mais ou menos assim. É como um barco que está à deriva e lentamente ele vai sendo conduzido para mais longe do porto seguro, até que, ao percebermos, estamos em alto mar, cercados por escuridão e, ao mesmo tempo, por tempestades bravíssimas. Por isso que permanecer no pecado é viver distante de Deus, o nosso porto seguro. E isso é por uma escolha voluntária. E quando nós escolhemos voluntariamente o vazio das coisas transitórias, daquilo que o pecado nos oferece, nós nos envolvemos com eles, ao invés de nos envolver com a plenitude de Deus, é continuar cavando e aprofundando esse buraco existencial e que nada que o pecado venha sugerir e que nós venhamos aceitar pode preenchê-lo, porque só Deus assim o faz. E é por isso que a Bíblia nos alerta o seguinte, ele diz em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não pode ser só o nosso Salvador. As duas coisas têm que estarem juntas. Ele é o nosso Salvador e, ao mesmo tempo, ele é o nosso Senhor. Ele nos salva do pecado e, a partir desse momento, livres do pecado, nós o servimos com total devoção, em forma de agradecimento a ele. Agora, essa morte não é apenas física. Essa morte, ela é espiritual. Porque, já que o salário do pecado é a morte, essa morte é uma separação espiritual e eterna do nosso Criador dos céus e da terra, que é Deus. Cada escolha contrária à vontade de Deus nos afasta principalmente da sua paz e, sobretudo, nos afasta da sua presença. Ainda assim, Deus, em sua infinita e riquíssimas misericórdias, nos oferece a chance de voltarmos, o que os judeus chamam de techuvá. Ele nos convida a voltar, a retornar à fonte. Ele não nos condena, ele não nos pune sem que antes estenda as suas mãos, convidando-nos ao arrependimento e ao retornarmos para ele. E aí nós podemos e devemos entender que abandonar o pecado não é uma tarefa fácil, está entranhado, nós nascemos com essa inclinação, nós nascemos com essa predisposição de desobedecer a Deus, de correr não para os braços, mas para o mais longe possível de Deus. Por isso que abandonar o pecado não é fácil, especialmente em um mundo onde muitos estão abandonando a fé, trocando a verdade pela ilusão da autonomia, daquela vida independente de Deus, achando que nós, em pecado, vivendo em pecado,
nos sujeitando ao pecado, praticando pecados, nós achamos que temos condições de escolher o melhor caminho para nós, achando que o fim dele é a vida, quando na verdade nós só estamos caminhando a passos largos para a perdição. Pode parecer que viver para agradar a Deus é uma luta, um desafio, de fato é, e ao mesmo tempo é entender que quando nós estamos lutando para agradar a Deus, nós estamos lutando contra a correnteza. Mas é justamente nessa luta que encontramos propósito e verdadeira liberdade. Jesus disse assim, se o Filho os libertar, vocês de fato, verdadeiramente, serão livres. João capítulo 8, versículo 36. E essa verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver para o que fomos criados, que foi para glorificar. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Nós estamos aqui, direto ou indiretamente, fomos criados para a glória de Deus. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade é justamente deixarmos de produzir pecados, é deixarmos de sermos escravos do pecado, e essa liberdade agora nos proporciona as condições necessárias de glorificar a Deus. De que maneira? Servindo, adorando e pertencendo a Ele. Se você sente nesse momento que está longe de Deus, afastado de Deus, desanimado, não querendo mais nada com Ele, saiba que Deus não desistiu de você. Voltar para Ele significa abandonar aquilo que destrói a alma, e ao mesmo tempo que você abandona, você abraça uma nova vida de propósito e de paz, mesmo em meio aos grandes desafios que se colocará na nossa caminhada. O pecado, ele promete muito. As propostas do pecado é muito grande, mas a entrega dele é a destruição. O salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a destruição, é a separação de Deus. Porém, Deus promete restauração, e ao mesmo tempo que ele promete essa restauração, ele entrega a vida, ele nos traz a vida, ele nos gera novamente. Por isso que hoje, escolha viver para agradar a Deus. Não porque é fácil, mas porque é o único caminho que leva à verdadeira alegria, tanto agora quanto na eternidade.